Olá, amigos e amigas da TV Trans São Paulo. Eu sou a doutora Ada Ribeiro, do programa Saúde e Beleza, e estou aqui com vocês hoje para apresentar um programa muito especial, com um convidado mais especial ainda. Nós vamos falar do esporte na vida do deficiente físico. E esse convidado é o Fernando Santos, de Ibiúna. Ele é um paratleta, nadador, vai mostrar para você toda a história dele, vai contar como foi, mostrar o livro que ele escreveu, uma história muito bonita e principalmente que vai estimular você a ter sempre um pensamento positivo e a ter um olhar diferente sobre os problemas da vida. O Fernando é um guerreiro e vai trazer para você armas, como lutar contra a depressão, contra o mau humor. Ele tem muita alegria, muita história para contar. E hoje esse programa é especial para o deficiente físico. Eu quero todo mundo assistindo, vai ficar muito bacana. Voltamos já já. Então, Fernando, conta pra gente um pouquinho da sua vida, fala um pouquinho o que você fazia antes do acidente, como era a sua vida, conta pra gente. Bom, eu tinha uma vida normal, né, como as outras pessoas, e trabalhava, eu era casado, trabalhava de carpinteiro, fazia telhados, mexia com madeira. E tinha um hábito que acabou mudando a minha vida, né? Eu gostava muito de beber. A maldita bebida, né? E também eu bebia e dirigia. É aquela história, né? Quando se bebe, dirige melhor, né? Exatamente, a gente acha que é um super-homem, pensa que nada vai acontecer com a gente, mas aqui é a prova que acontece sim. Então a gente vê que hoje em dia a lei mudou muito, a lei penaliza muito quem dirige estando por efeito do álcool, e a gente às vezes fala assim, poxa, mas eu bebi só um pouquinho e tal, mas não é a quantidade, é que esse pouquinho não dá para ser mensurado, ou bebeu ou não bebeu, então se você bebeu, não dirige, né? Então por causa da bebida, o que foi acontecer com você, né? Exatamente. Eu tava voltando de uma festa, na verdade uma despedida de solteiro. Eu ia ser padrinho de casamento do meu primo e passei o dia todo bebendo. E na volta para casa eu bati o carro em uma árvore. Nossa. Foi, assim, uma confusão. Deve ter acionado todas as viaturas. Na verdade até que não, porque como já tem 14 anos isso, né? Já faz bastante tempo. E em Ibiúna não tem, até hoje não tem estrutura, nem corpo de bombeiro tem. Eu fui socorrido, né, das ferragens, eu fui socorrido pelos policiais militares mesmo que estavam passando na rodovia. E isso eu não sei se agravou mais a minha situação ou se era para acontecer o que aconteceu mesmo, entendeu? Porque na verdade os socorristas, as pessoas que têm curso de APH, elas têm toda uma noção do que fazer, de como socorrer a pessoa. Então também é um aviso, gente, quando tiver um acidente, espere o socorro chegar, não mobilize a vítima, não mexa sem saber da vítima, porque você pode agravar o problema dessa vítima. Então, isso já é uma dica para você esperar quem está competente para isso. Claro que se tem risco de incêndio no carro, uma coisa assim, a gente vai fazer alguma coisa. Mas se você pode esperar um socorro chegar, espere, acalme a vítima, converse e vá tentando observar o que você pode passar para as autoridades. E não tomar uma atitude que às vezes pode lesionar mais a pessoa, né? E tendo em vista isso, a gente sabe que essas lesões são definitivas, né? Exatamente. Eu tive uma lesão muito grave na coluna cervical, na altura da sexta vértebra, e os médicos chamam de lesão completa, né? Quando a medula é rompida completamente. E até hoje pela ciência, é uma situação irreversível, né?
Na verdade, quando a medula é o que liga o nosso cérebro ao nosso corpo. Ela passa as informações que o nosso corpo precisa para ter movimento. Se você corta essa informação, é a mesma coisa de você cortar um cabo de energia. Essa energia não vai passar. Então, até hoje, não existe uma cura ou uma maneira de se ligar a essa medula novamente. Então, a pessoa tem que aprender a conviver sem esses movimentos. Exatamente. E essa altura da minha lesão, eu acabei perdendo os movimentos das pernas e também dos dedos da mão. As mãos também não funcionam. Porque uma lesão até alta, né? Se fosse um pouco mais alta, você não teria nem sobrevivido, porque ela pega o centro respiratório. Então, assim, das mais altas, essa é que ainda dá para sobreviver. Você chegou no limite da vida. Exatamente. A lesão da C6 ainda possibilita alguns movimentos do braço e a parte respiratória ficou um pouquinho fraca, mas... Treinamento, né? Vai acostumando a fazer os exercícios, vai até expandindo um pouco mais esse pulmão. Exatamente. Então, Fernando, e foi muito difícil esse período que você ficou no hospital? Foi muito complicado? A família, como que foi? Como é que foi esse período para você? Foi a época do hospital. O que mais complicou foi um outro hábito que eu tinha, que eu fumava também. E o meu pulmão ficou muito prejudicado. Um dos lados chegou a parar completamente. E eu fiquei vários dias na UTI, primeiro para estabilizar o pulmão, para depois começar a fazer as cirurgias da coluna e do braço que foi quebrado. Então, para você ver como as coisas que a gente faz durante a nossa vida podem atrapalhar ainda mais, né? Então, a parte pulmonar foi o que tornou mais crítico a sua situação. Porque aí você teve que esperar ainda para operar, você teve que esperar para poder saber o que ia ser ainda dos seus movimentos, porque, na verdade, só se sabe depois que faz a cirurgia, né? Exatamente. Aí estabilizou o pulmão, fez as cirurgias, aí veio o médico e chamou toda a família e explicou a real situação, né? Falou para minha mãe, para minha esposa, para a família toda, e que eu ia voltar para casa e ia ser um bebê novamente, né? Ia usar fralda, ia ter que dar comida na boca, ia ter que cuidar na cama, fazer tudo na cama. Mas, na verdade, o que a família quer é que seja um bebê, mas que seja um bebê em casa, né? Exatamente. Quando a gente tem o amor e o carinho da família, tudo é superado. E como é que foi esse carinho, esse amor? Todo mundo abraçou essa causa? Nossa, foi até engraçado que quando eu voltei para casa de alta, tinha até uma faixa na parede, no telhado da minha casa, né? Seja bem-vindo de volta. E, isso aí foi marcante. Foi marcante, mas aí, chegando em casa, eu pensei, e agora, o que vai ser? Né? Porque no hospital a gente tem toda a estrutura, eu tava no Hospital das Clínicas de São Paulo, tinha toda uma estrutura, né? Acontecia alguma coisinha, eu já sabia como cuidar. E na casa, como é que ia fazer? Então, o seu psicológico ficou mais abalado em casa ou no hospital? No hospital, na verdade, eu tava super confuso, não sei pela altura da lesão, ou pelos medicamentos, ou a junção de tudo, mas eu tava ainda confuso, eu não sabia o que eu ia fazer, o que ia ser de mim. Na verdade, no hospital você tem todo um aparato que te protege, né, que te dá essa segurança. Quando a gente chega em casa, a gente depara com uma estrutura que não é para você, que você não criou para você. Você não criou uma casa adaptada, você não se preocupou com isso. Normalmente, quando eu vou nas casas atender, eu observo que a maioria das pessoas que usam cadeira de roda porque quebrou uma perna ou porque a mãe teve um AVC, o acesso para ir ao banheiro não tem, a porta é muito estreita, não tem acessibilidade nenhuma, tem degraus dentro da própria casa. Então, assim, a gente normalmente, quando constrói uma casa, pensa, eu não vou precisar nunca de acessibilidade, eu não vou precisar nunca de uma cadeira. Então, acaba se construindo uma casa só para quem anda de duas pernas, né?
Então a gente esquece um pouco disso. E quando cai nessa realidade, a gente vê o quanto a gente precisava de uma porta mais larga, né, de menos degraus em casa. A gente não pensa um pouco nisso para planejar uma casa. Mas, voltando ao seu período de internação, você teve todo o apoio psicológico dos terapeutas, de tudo ao mesmo tempo? Sim, ainda na UTI eu já fui assistido por fisioterapeutas. Eu perdi a voz também por causa do tubo e tive acompanhamento dos médicos dessa área também, acho que é otorrino. As fonos também devem ter te ajudado bastante, porque além de ter problema para falar, a gente tem problema para engolir, a deglutição fica comprometida. Isso, foram vários, fui muito bem atendido. E isso que ajudou na minha recuperação, né? Bom, eu li no seu livro que você logo em seguida foi encaminhado para a CD. E como foi essa transição para a CD? Como foi esse trabalho na CD? A CD, quando eu cheguei na CD, eu cheguei com um pensamento, né, que eu era um tetraplégico e ia ser aquilo pro resto da vida. Ia ser... Quantos anos? Eu estava com 28 anos quando eu fui para a CD. O acidente foi com 27, aí depois de um ano que eu fui para a CD. Então você com 28 anos pensou assim, eu vou ser independente a vida toda, eu não vou ter perspectiva de nada, de trabalho, de nada. Isso foi um pouco frustrante para você, né? Porque eu sempre que tomava a frente de tudo na minha casa, eu que tocava as coisas, né, na verdade. Aí, como você mesmo disse, eu me via impossibilitado. Aí na CD, nas primeiras terapias, eu conheci pessoas que estavam alguns nas mesmas situações que eu e outros piores, sabe? Aí eu já comecei a ver alguma vantagem que você estava tendo, né? Alguma luzinha lá na frente, dá pra mim fazer alguma coisa. E lá é assim, a gente faz fisioterapia, faz a terapia ocupacional e tem um curso também que chama curso de lesado medulares, que foi onde começou a aparecer algumas possibilidades de eu fazer alguma coisa. E o que faz nesse curso? O que tem de legal nesse curso? Então, esse curso eles ensinam de tudo, desde a parte de cuidar do corpo, a parte de fazer as necessidades e na verdade, seu autocuidado. Isso, a parte clínica, ele explica tudo, tem enfermeiros, tem tudo. Porque na verdade você tem que se conhecer de novo, né? Uma outra vida. A gente chama na fisioterapia de as AVDs, que são as atividades de vidas diárias, onde você vai reaprender a escovar os dentes, reaprender como você consegue pentear o seu cabelo, a hora que você, se conhecer, eu tô com vontade de ir ao banheiro. Então são pequenas coisas que às vezes a gente fala assim, mas é só porque ele está na cadeira de rodas. Não são várias coisas que acontecem. A pessoa perde a mobilidade e a sensibilidade mais ou menos da última costela para baixo. Então, se você pensar que tem todo um contexto aí de coisas que você precisa se cuidar por causa de feridas, a pele tem que ser muito bem cuidada, porque você não tem sensibilidade, você não pode bater em qualquer lugar. Você pode quebrar, você pode ter sangramento, você pode ter infecções. Então, isso tudo tem que ter um certo cuidado, principalmente a parte urinária, né? Essas necessidades fisiológicas que a gente precisa ter um cuidado de higiene muito grande e de se conhecer, saber seus horários. Então, assim, esse curso te ajudou bastante a se conhecer e se cuidar melhor. Exatamente. Eu aprendi mexer no computador, eu aprendi a escrever, tirar a barba sozinho, fazer as transferências da cadeira de rodas para a cadeira de banho. Você consegue se cuidar sozinho? Você faz a barba? Sim, eu aprendi a tirar a barba. Mostra a sua mão. Olha a mobilidade que ele tem na mão. Mexe os dedos, Fernando. Não, os dedos não funcionam. Vendo? Então, olha. E ele faz a barba sozinho.
E tem um monte de gente que fica assim, ô, meu amor, vai lá, pega aquilo pra mim porque eu não consigo, ó, arruma minha gaveta que eu não consigo. Quantos filhos não querem nem fazer, nem arrumar seu quarto? Olha, ele não tem mobilidade nos dedos, ele faz a barba sozinho. Eu acho tão difícil fazer barba, se eu fosse um homem eu ia pagar pra fazer. Eu acho difícil, eu tenho medo de cortar. Então assim, você consegue fazer esses autocuidados sozinho. Sim, eu aprendi e agora eu consigo fazer tudo sozinho. Você passa da sua cadeira comum para cadeira higiênica. Isso, eu consigo fazer a transferência para cadeira de banho. Para cama. Para cama, da cama para cadeira. Eu consigo fazer a transferência da cadeira para o carro também. Olha que legal, tá vendo? Então assim, a pessoa vai se conhecendo e reaprendendo a se virar com o que tem. Você tem que aprender a mexer com o que tem. Muito legal isso. E lá na CD, você me li no seu livro que você conheceu uma pessoa que foi assim, um marco na sua vida de atleta, isso, né? Exatamente. Foi mesmo nesse curso. E nesse curso, no final, no último dia, se eu não me engano, são 9. Eu não lembro qual é a duração do curso, mas é um curso longo. Tipo de 3. Eu não lembro direito. Mas e no final, no último dia, eles convidam ex-pacientes para dar testemunho do que exatamente, fez, do que está fazendo na vida. Para ver o que aconteceu com eles, né? E eu dei sorte que no final do meu curso tinha um garoto paraplégico que virou agrônomo. Sabe, acho que ele mexia com maracujá na época. Tinha um tetraplégico da altura da minha lesão também, que era vereador de uma cidade. Ele foi o que mais falou no curso, não sei porquê. E também tinha uma menina da mesma idade que eu, a mesma lesão que a minha, e ela era atleta de natação. Bom, vamos voltar só um pouquinho, porque muita gente não tem noção assim, do que é para-atleta, do que é tetraplégico, do que é paraplégico. Então, assim, para quem tem dúvida, depende da altura da lesão para saber o que foi cometido. Quanto mais alto você pega na medula, você lesiona a medula, mais movimentos você vai ter comprometido. Quanto mais baixa a lesão, menos movimentos. Então, uma pessoa, quando é paraplégico, ela tem a perda de movimentos normalmente da cintura para baixo, só membros inferiores. Quando é tetraplégico, ela tem lesões membros superiores também. Então, não é porque ele mexe o braço que ele deixa de ser tetraplégico. Ele é tetraplégico porque ele não tem a sensibilidade também nas mãos, não tem a mobilidade das mãos. Então, é uma pergunta que às vezes a pessoa fala assim, mas você fala que ele é tetraplégico, mas ele mexe o braço, como é que ele nada? Ele nada com os braços, mas ele não tem o movimento das mãos, certo? Então isso entra na classificação de tetra, de para, tá? Só pra gente entender. Então eu gosto dessa história, dessa sua amiga, conta pra gente, como é que você conheceu ela? Então aí ela começou a dar contando a vida dela lá no curso, e a história dela o namorado não aceitou a separação. O namorado se e foi pra matar ela. Tava ela e a amiga dela, e ele acabou atirando nas duas. A amiga dela acabou falecendo e ela ficou tetraplégica. E ela contando que foi na CD também, começou a nadar, fez tetraplégica, nadar, sabe? Eu tá louco. Aí apareceu no slide lá as fotos dela, ela no pódio recebendo medalha. Eu fiquei doido. Brilhou, né? Falei, você falou assim, tem que conhecer essa menina. É aí que eu quero entrar. E terminando o curso, eu perguntei, né, se eu podia conversar com ela. Ela falou que sim. Uma menina super legal. E no final do curso, fui lá, conversei com ela. E ela me mostrou os caminhos para mim começar. Te deu todas as dicas, né? Que você precisava. No esporte, né? E que era possível. Nossa, eu voltei para casa doido. Falei, não, eu quero nadar. Nossa, isso aí foi como se fosse uma injeção de ânimo na sua vida. Te deu uma luz, um objetivo, né? Foi onde eu comecei a viver novamente. Né? Então, essa palavra viver novamente no esporte, gente.
O esporte é tão maravilhoso que ele faz isso, ele faz a gente viver de várias formas. Eu sou apaixonada por esporte, todo mundo sabe que eu pratico pilates, eu jogo futebol, eu corro, eu ando de bicicleta, eu gosto de me mexer. Então, assim, quando o esporte entra na sua vida e você deixa com que ele te movimente, ele faz com que a sua vida seja outra. E isso faz com que se repercute na família inteira, na sociedade inteira. Então agora o Fernando vai contar pra gente o que é mais legal ainda. O que o esporte te proporcionou, Fernando? Só que você vai contar isso depois dos comerciais. Fica aí esperando, sentadinho, quietinho, que o Fernando vai contar essa história pra gente. A gente volta já. Então, Fernando, voltando dos comerciais, o Fernando vai falar pra gente agora como que foi essa mudança na vida dele, o que o esporte proporcionou pra ele, como ele conseguiu chegar lá onde a gente tanto sonha, chegar a alcançar o nosso objetivo, o nosso sonho. Bom, depois que eu conversei com essa menina, ela me explicou os caminhos, eu procurei a médica que me assistia na CD, ela me encaminhou para fisioterapia esportiva e chegando lá, a médica me falou, né, qual era o meu objetivo. Eu falei que queria aprender a nadar e ela falou, não, tudo bem, vamos aprender sim. A minha irmã foi, me comprou uma touquinha, uma sunga, um óculos. Ai, que lindo! Aí eu fiquei todo contente, né. Aí fui para a primeira aula, aí um medo muito grande, a hora que colocou na água, achei vai afundar, não tem como, como Nossa, só de pensar eu tenho medo, porque eu sou um martelo sem cabo, eu imagino desespero. O medo foi grande, aí eles pegam, né, colocam a gente sentado na borda da piscina, depois os outros dois pegam a gente e colocam dentro da água. E, nossa, foi depois que me colocaram. Que a maioria dos tetraplégicos na minha altura de lesão, nas competições, a maioria nada de costas, que é uma maneira mais fácil de respirar, né? Porque a boca já está na superfície e já fica mais fácil para respirar, não tem que ficar virando. Aí eles me colocaram de costas, seguraram minha cabeça. Aí eu comecei a movimentar, nossa, foi muito, muito especial. Se sentiu livre, né? Exatamente, mesmo com um pouquinho de auxílio, mas é a sensação de liberdade, né? Porque a gente, na cadeira de roda, a gente consegue movimentar, mas não é igual na água, né? Na água não tem ajuda nenhuma, né? Você sentiu literalmente um peixe. Mais ou menos. E assim, o que foi mais difícil para você, quando você se viu dentro d'água? O que era mais complicado? A respiração, a movimentação, saber se você ia conseguir, o nervoso? Eu tinha muito medo de ficar sozinho na piscina. Mas aí aconteceu um fato, né, que eu sou meio que movido por desafios, né? Aí eu tava fazendo o treinamento da data que eu comecei até a primeira competição, seriam 4 meses. É muito pouco, né? Tempo curto. E eu tava fazendo o treinamento, aí chegou um certo dia, o treinador falou que eu ia ter que ser desligado da equipe, porque eles não podia ter alguém me ajudando na piscina, tinha que me virar sozinho. Tinha que ser mais independente. Isso, exatamente. Aí, nossa, foi um choque, né? Aí mesmo dentro da água eu perguntei pra ele, mas o que eu teria que fazer pra poder continuar na equipe, né? Tipo assim, você tem que ir até o final da piscina, virar e voltar pra gente saber que você estava sozinho. Aí eu perguntei pra ele se eu podia tentar. Metros? Não, a piscina era pequena, era piscina de 12 metros e meio. 12 metros e meio é pequena? É, não, tá ótimo.
Pra mim, 2,5 metros tava bom. Aí eu perguntei pra ele se eu podia fazer, tentar, né? Ele falou assim, pode, claro. Aí eu fui, bati, virei, voltei. Perguntei pra ele, é isso? Ele falou, mas por que você não fez antes? Você não pediu. Aí você tá gosta, na... né? Aí você precisou ser desafiado. É verdade. Aí ele falou, não, então você vai continuar na equipe. Aí, depois disso, faltava acho que 2 meses pra competição. Continuei treinando e fui pra primeira competição. Foi eu e a minha irmã, a competição era é tipo um campeonato paulista, mas é do circuito de loterias da Caixa, a competição mais importante que tem. Sim, é um circuito de uma competição bem grande e reconhecido. Eu tinha que fazer a minha classificação profissional, né, para ver qual categoria que eu ia nadar. E fomos para Maringá, foi eu e a minha irmã. E quando chegamos lá, andamos um pouco na cidade e já fomos direto para a piscina, né, para o Centro Olímpico, onde ia ser competição, que eu ia ter que fazer a minha classificação. Quando eu cheguei lá, você falou que a piscina de 12 é grande, né? Quando eu cheguei lá, a piscina era de 50 metros. 50 metros? Eu entrei em choque, falei pra minha irmã, não vou dar conta casa, não, vambora. Pega a mochila. Aí ela falou, não, você já tá aqui, agora você vai ter que ir. Vai ter que valer a viagem. Aí eu fui, fiz a classificação, é uma junta de médicos. Primeiro eles examinam os atletas na maca. Tá vendo? Já mudou até o nome. Antes era paciente, agora já é atleta. Eles medem a força que a gente tem. Tem um mapa lá que eu não sei direito como é que funciona. Isso é para fazer uma seleção e saber em que classe você pode concorrer para não ser desleal um com o outro, um com mais habilidade, outro com menos habilidade. Então, para ficar todos no mesmo nível, para nivelar a prova, se faz essa classificação. Isso é comum em qualquer competição. Mas, como em todas as coisas, tem umas brechinhas, né? Ainda tem uns atletas que levam vantagem. Infelizmente. Mas como tem muita coisa que as pessoas levam vantagem na vida, como às vezes com acesso político, às vezes com quem indica, então tem sempre um jeitinho do brasileiro de burlar o sistema. Infelizmente, e essas coisas acabam desmotivando alguns atletas, né? Porque é difícil, né? Já tudo conspira contra você, ainda vem uma pessoa e burla o sistema para te derrubar, né? Aí já fica mais difícil. Até acontece bastante. Mas enfim, aí fizeram a minha classificação, fizeram a minha medição na maca. Aí a moça falou, agora vamos colocar o menino na água. Aí me colocaram dentro da piscina, tava um frio em Maringá. Nossa. Era tarde. Dá pra ajudar. O teto já quase não tem frio, né? Aí me colocaram na água, e a classificadora falou, pode ir nadando. Aí eu nadei, cheguei do outro lado. Ela falou, pode voltar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tá bom aqui, já dá pra você ter uma ideia. Ela falou assim, não, tem que voltar. Aí eu virei e voltei. Você fez 100 metros? Mas nadando só normal. Aí tudo bem. Me tiraram da água, fizeram a classificação. Fui classificado como S3. Na natação paralímpica, a classificação é de 1 a 10 deficiente físico. 11, 12 visual. Não, acho que é 11, 12, 13 visual. E 14 é quem tem paralisia cerebral. Essa é a classificação. E eu fui classificado como S3, né? Dá pra ver que é bem grave, né? Tem 2 abaixo que eu, com mais dificuldade. Aí fomos pro hotel. E outro dia eu ia nadar uma prova de 50. E 2 de 50 e uma de 100. E eu não dormi também.
Nossa, imagina, mas eu não dormiria só de pensar na prova, quanto mais nas vésperas. Mas você já nadava antes disso? Eu nadava, mas bem mal, sabe? Só pra só não morrer brincava, afogado, né? Aquela coisinha de final de semana na Exatamente, piscina. só pra brincar. E esporte? Você fazia outro tipo de esporte? Só coisinha de amador mesmo, futebol. Peladinha de final de exatamente, semana. só isso, mas não praticava nenhum esporte, não. E assim, competitivo. E de peladeiro de final de semana, você foi para uma competição no Maringá. E aí, você deu conta? Então, aí dormi mal à noite e chegamos na competição esse dia e eu tava morrendo de medo, tava em choque, longe de casa. Aí não tinha outro jeito, né? Não podia desistir. A minha prova foi uma das primeiras, que as classes baixas nada primeiro nas competições. Aí me colocaram na água, a gente dá a saída as classes baixas, o técnico fica segurando, a gente nada de costa. O técnico fica segurando com o pé encostado na borda, aí dá a saída. Da saída, a gente nada. Aí na minha prova, deu a saída, eu comecei a nadar. Nada, e de costas a gente não sabe onde que tá. Não tem orientação, né? Não, e eu nadava e nunca que chegava do outro lado e tava acabando força e eu nadando. E ouvindo os gritos? Mais ou menos ouvi o grito, sabe? Parecia que eu tinha errado o caminho, não chegava nunca do outro lado. Aí com muito custo eu bati do outro lado. Aí no que eu bati, eu fiquei um pouco esperando, boiando. Aí o treinador me pegou. Ainda eu só lembro que eu olhei pra ele, né? Tava chegando pouco, ele falou, você ganhou dos caras. Olha só. Falei, como assim ganhei? Mas eu achei até que era um incentivo dele, né? Mas não era não, eu tinha chego em terceiro lugar. Nossa, primeira competição. Terceiro lugar. 4 meses apenas de treino. Isso. Nossa, então sim, isso mostrou já de cara que ele veio para ficar. Então fala pra gente assim, um pouquinho das outras competições que você participou, quais as medalhas que você ganhou, quais as competições mais marcantes. Então aí depois eu voltei pra casa, aí, e nessa competição eu ganhei mais uma medalha também, né? O revezamento que a gente fez, foram 2 medalhas de bronze. Isso foi saber que da situação que eu estava, ser capaz de ganhar uma medalha, representar uma entidade do tamanho da CD e a minha cidade também, nossa, eu voltei para casa doido. E quando você andava, você não fazia nada de bom, né? Só fazia bagunça. Você não era exemplo para ninguém. Não, eu era um exemplo para não fazer o que eu fazia, entendeu? Então, você está vendo como as coisas mudam, mas se a gente mudar junto. Sim. Se você não aceitar o que acontece com você e mudar, não vai. Então você vai saber agora, depois dos comerciais, como o Fernando conseguiu mudar a vida também de outras pessoas. Além das provas, o que ele conseguiu fazer e o que ele está fazendo para mudar a vida de outras pessoas. Porque a gente tem que servir de exemplo dos outros. Voltamos já. Peraí. Agora nós estamos aqui, depois dos nossos comerciais, com a minha amiga Cris, que também vai dar uma palavrinha para você já. Já a Cris vai contar um pouquinho da história dela. Então, Fernando, como é que tem sido essas competições? Como é que você fez para participar de outras competições? Foram boas para você? Bom, depois que eu voltei todo empolgado, né, da última competição, eu continuei treinando mais forte ainda e mudei de equipe. Eu saí da equipe da SCD, fui para a equipe de Indaiatuba e o técnico me convidou para participar de das competições importantes, até competição internacional. Nossa, que país você competiu? Eu fui para Argentina.
Que legal. Nos representou na Argentina. Foi, exatamente. E foi bem lá na Argentina? Foi bem. As 3 provas que eu nadei, eu ganhei 2 ouro e 1 prata. Nossa, que legal. Foi 2 anos, 2012 e 2013. Os irmãos tiveram que te aturar. Foi. Foi muito, muito bacana. E continuei nas competições aqui, nacionais também, jogos regionais, jogos abertos. E hoje eu tenho aproximadamente 90 medalhas já das competições. 90 medalhas, olha. E são quantos anos de competição? A primeira foi em 2010. São 8 anos de competição. E como é que você está hoje? Então hoje eu comecei a me envolver com os projetos para pessoas com deficiência na minha cidade, que não tem nada em Ibiúna voltado para esporte para deficiente. Bom, eu quero dizer você que não é na sua cidade, isso não é um privilégio de Ibiúna, que também é a minha cidade, onde eu moro já há 6 anos. O Brasil inteiro está carente desses incentivos que venham por parte de autoridades, que venham por parte de quem precisa cuidar da gente. Mas, graças a Deus, nós temos nossos anjos que proporcionam isso e que buscam isso, que eu tenho outros amigos também que fazem isso em outras cidades. Então, você está fazendo projetos para portadores de deficiência. Isso, para pessoas com deficiências e também familiares, né? Ah, família envolvida. Família envolvida. A gente está implantando capoeira, tênis de mesa, boccia e vôlei sentado. Esses 4 esportes a gente está... Você está ousado, hein, Fernando? Inclusive a capoeira a gente já começou e foi bem legal a primeira aula. Foi eu estou fazendo parte do conselho da pessoa com deficiência da cidade e eu fiquei responsável pelo setor de esportes. E na verdade essas atividades são para deficiência não só física, mas também psicológica, mental? Exatamente, qualquer tipo de deficiência. Até na primeira aula teve pessoas com autismo, síndrome de Down. Nossa, que legal. Deficientes físicos, alguns problemas mentais também. E até deficiente visual teve ontem Olha, que legal. Foi muito bacana. Isso é importante porque, na verdade, gente, quando a gente fala em deficiência todo mundo tem. Por exemplo, se você mandar eu pilotar um avião, eu não vou saber porque eu tenho deficiência nisso. Então, uma deficiência é você não poder fazer algo, mas não quer dizer que você não pode fazer nada. Você pode fazer tudo a partir do momento que você tenha esforço, força de vontade e também um incentivo. Isso que o Fernando está fazendo é abrindo os olhos da população para ver que o deficiente tem capacidade para um monte de coisas. E eu soube que você convidou a Cris para fazer parte desse grupo da capoeira. Fiquei muito contente de ver. Eu quero saber por que você convidou a Cris. Então, a história da Cris foi... Eu fui dar uma palestra na escola, na escola do meu bairro, e a Cris assistiu essa palestra. Mas, eu não conhecia ela. Porque quando a gente vai dar palestra, tem 200, 300 alunos, né? E não dá para falar com todo mundo. E um dia ela me adicionou nas redes sociais, falou que tinha assistido a palestra, tinha gostado. E nisso ela contou para mim o probleminha que ela tinha na época. Ela desmaiava na escola, tinha que ser assistida por um profissional, às vezes tinha que ter aula até na própria residência. E eu ofereci para ela um livro, né? Livro que eu escrevi que eu conto tudo, a história da minha vida. Isso que eu resumi no livro tá tudo completo, né? Renascendo no esporte. Exatamente. Aí eu presenteei a Cris com esse livro e ficamos amigos.
Bom, sinceramente, quem lê esse livro e não virar fã do Fernando, não tem como. Obrigado. Eu li esse livro e foi assim muito interessante porque eu comecei a ler e não conseguia parar e eu tinha outras coisas para fazer, eu deixei tudo para o final, quando eu vi já era noite e eu estava lendo o livro. Ele consegue de uma maneira leve, gostosa, até divertida, contar a história dele e motivar muitas pessoas. Ele conta umas coisas que você morre de rir num livro que era para ser dramático. Então mostra que a gente faz drama às vezes por bobagens e coisas que são dramáticas podem até fazer com que você aprenda bastante. Bom, Cris, então agora a gente ficou curioso saber um pouquinho da sua história, né? Você também, então, é uma jovem que tem que contar pra gente o que aconteceu na sua vida, por que você se interessou em fazer, em participar com o Fernando, o que te chamou a atenção na história do Fernando? Bom, eu no começo era suspeita de epilepsia. Então, era assim, direto, desmaiava na escola, chegava a ter que SAMU buscar direto, sabe? E isso, de certa forma, ia incomodando as pessoas. Eu não tinha certa liberdade para estar fazendo as coisas. Então, eu comecei com o tempo ficar dependente das pessoas, porque eu não podia sair para certos lugares, coisas que antes de aparecer esses problemas, eu fazia de tudo, fazia curso, ia sozinha, fazia de tudo. E depois que comecei a desmaiar, que era suspeita de epilepsia, minha vida parou. E de certa forma, até os estudos foi atrapalhado, eu fiquei Foi interrompido? Foi interrompido, fiquei um tempo em casa. Aí nessa, tudo mudou, né, na minha vida. E de certa forma, com tratamento, que eu fui internada no HC depois, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Aí fui internada, fiz vários exames. Nessa que eu fiz todos esses exames, apareceu que eu não tinha epilepsia, apareceu que eu tinha SNEP. E nessa... Explica pro pessoal o que é SNEP. SNEP seria crises não convulsivas, crises não epiléticas psicogênicas, que seria do psicológico, assim, vamos dizer, mexer com o sistema nervoso. Então eu ficava muito mal, não chegava a ser uma crise de convulsão. De convulsão, mais um espasmo. Mas isso atrapalhava a sua vida, né? Atrapalhava. Fazia com que você tivesse dificuldades de socializar. Atrapalhava bastante. O pessoal mexia muito com você na escola? Eles perguntavam, né, se estava bem, se preocupavam bastante, mas de certa forma eu fui começando a sofrer um preconceito porque as pessoas, a maioria se afastaram de mim. Depois, não sei se era medo, se era receio de eu passar mal e não saber o que fazer. Era bem diferente, bem estranho para mim, porque eu sempre costumava ver as pessoas perto de mim, brincando. Então, eu perdi a socialização com as pessoas. Aí, com o tempo que o Fer convidou eu para fazer esses projetos, para entrar em projetos junto com ele, então eu já fui socializando. Mas o que te chamou a atenção do Fernando para você entrar nesses projetos? De você chamar ele para ser seu amigo? O que te cativou na entrevista que ele deu? Porque, tipo... Você se sentiu assim? Era uma motivação, né? Então, eu usei ele como exemplo para se motivar a começar a mudar a minha vida. Porque eu vi que não na verdade, é essa a bem. palavra-chave, né? Sim. Se tornar um exemplo. Então, assim, as atitudes que o Fernando toma, tem vezes que a gente para e pensa, são as atitudes que a gente toma que faz da vida da gente um exemplo. Você pode dar para o seu filho educação, você pode dar para o seu filho dinheiro, você pode dar uma casa confortável, mas acima de tudo você tem que dar o exemplo. Então, se você tem um exemplo na sua casa, você tem uma boa educação. Se você tem um exemplo na vida, você começa a mudar a sua vida. E o Fernando serviu de exemplo para uma menina. Ela tem apenas 17 anos, está engajada em um projeto social. Então, isso mostra, gente, que não tem idade. Jovem, adulto, idoso, todo mundo tem que se engajar, porque o país não é do político. A mudança vem da gente. O país não é do político, o país é nosso. A gente tem que mudar. E pequenas coisinhas. Às vezes, só a atitude que muda, já muda a vida de alguém. E como é que está o projeto da capoeira? Você está adorando? A gente começou, na verdade, ontem, né? Foi a primeira aula.
Aí foi muito bacana a primeira aula, foi bastante pessoas, com vários tipos de deficiências também. É um projeto de inclusão, né? Um projeto de inclusão que tantos deficientes e não deficientes participam. E você sentiu que você pode ajudar muito essas pessoas? Sim. Que você pode fazer parte desse grupo? Sim, porque tipo, o projeto procura motivar as pessoas, né, a participar, procurar fazer algum esporte. Então, é bem bacana. Então, gente, olha, é lindo. São histórias que mostram o quanto vale a pena a gente se dedicar ao outro. Porque isso faz com que a gente cresça, faz com que a gente se ilumine. Para a gente terminar, você tem alguma coisa que você queira dizer, algum agradecimento? Bom, o que eu queria dizer, na verdade, é que eu quero trazer para os deficientes e familiares da minha cidade e região o prazer que eu sinto de ser um atleta e poder representar, entendeu? Eles Nossa, poderem isso é muito forte. sentir o que eu senti quando eu ganhei minha primeira medalha e a minha última medalha. Nossa, isso até emociona, eu fico até emocionada porque eu imagino, quando a gente faz uma competição boba, que a gente ganha, a gente já fica feliz. Imagina quando a gente se supera e mostra a todo mundo que a gente é capaz. E isso não tem preço, né? Então você quer que todo mundo sinta esse gostinho, né? De conseguir alguma coisa. Não quer dizer que a gente vai conseguir tirar um monte de atleta. Não, mas cada dia que a pessoa se supera é uma vitória. Isso já merece uma medalha, né? Então eu fico muito feliz. Obrigado, Cris, por ter vindo aqui nesse dia tão... Para mim foi engrandecedor, eu aprendi muito com vocês. Obrigado, Fernando. As portas estão abertas. Quando você tiver qualquer reivindicação, qualquer coisa que você queira, a TV Trans São Paulo está aqui para te acolher. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né? Até fiquei surpreso com que você ter convidado a Cris. E queria te agradecer a Cris pela presença e a TV Trans São Paulo também pela oportunidade. E também, se precisar da gente para alguma coisa, estamos à disposição. Que bom. Então, depois desse programa lindo e motivador, eu só posso agradecer a vocês pela audiência e dizer que sempre estaremos aqui para trazer tudo de melhor para vocês. Eu sou a doutora Ada Ribeiro, no programa Saúde e Beleza com a doutora Ada. Até a próxima, pessoal.